a mais um dos nossos vídeos estudando CC. E neste faremos o comentário das 5 primeiras questões da prova da Universidade Estadual do Ceará, a primeira de 2012, em sua primeira fase. Temos aqui as nossas 3 primeiras questões e a seguir, senhores, essas 2. Vamos iniciar com a questão de número 15, conforme a numeração da nossa prova. Vem a seguinte: se x e y são conjuntos tais que x possui exatamente 20 elementos e y possui exatamente 7 elementos, então pode-se afirmar corretamente que... Então, senhores, ele está interessado que você determine entre essas opções qual delas é a verdadeira, né, a correta, em relação a essa afirmação. O conjunto X é um conjunto qualquer com 20 elementos e o Y é um outro conjunto qualquer que possui exatamente 7 elementos. Senhores, para nossa solução, vamos iniciar pela opção D. Ele afirma se X interseção Y é igual a vazio ou ao conjunto vazio, a diferença x menos y será o conjunto vazio. Então, senhores, vamos verificar se essa afirmação é verdade. Já que ele não citou nem enumerou o conjunto, vamos considerar, por exemplo, o conjunto x com os inteiros de 1 a 20, ou seja, fazendo um total de 20 elementos, e o conjunto y, no caso, devido à condição afirmada que a interseção de x com y é vazia, vamos considerar os 7 elementos do y, conjunto y, do 21 ao 27, fazendo aí um total de 7. Bom, senhores, verificamos que a interseção entre esses dois conjuntos é realmente o conjunto vazio. Agora vamos verificar a segunda parte do problema. Será que esta diferença também é vazia? Então vamos aqui a x menos y. Senhores, quando fazemos a diferença entre dois conjuntos, que tomamos os elementos que são comuns apenas ao primeiro conjunto da operação, no caso da operação diferença. Nesse caso, todos os elementos que estão em x ou pertencem a x vão fazer parte dessa diferença, ou seja, em outras palavras, podemos dizer que a diferença entre eles é o próprio conjunto x, e ele, no caso, não representa o conjunto vazio. Então, senhores, temos então aí uma afirmação que pode ser vista também por intermédio de um diagrama, considerando aqui dois conjuntos disjuntos, ou seja, que a sua interseção é vazia. Se fizermos a diferença entre eles, né, dá o próprio conjunto x. Podemos então citar, senhores, que a opção D dessa questão está falsa. Vamos estudar agora a opção C. Ele afirma que x inter y é diferente do vazio e que a diferença x menos y terá 6 elementos. Senhores, vamos continuar com o nosso conjunto x, de 1 a 20, total de 20 elementos. E vamos considerar aqui agora o conjunto y como sendo um subconjunto do y, já que ele não citou nada. Ele cita apenas que a diferença é de 6 elementos. Aí, senhores, verificamos que ao fazermos a interseção desses dois conjuntos, realmente a interseção não é vazia, ou seja, é diferente do vazio, é no caso o próprio conjunto y, mas, senhores, partindo para a diferença x menos y, a diferença, repetimos, entre dois conjuntos, é numerada pelos elementos que pertencem apenas, ou é comum apenas ao primeiro conjunto. No caso, se fizermos a diferença entre esses dois, senhores, vamos ficar com quem a diferença? De 8 a 20, né? 8, 9, 10, etc. Em outras palavras, os elementos que pertencem apenas ao conjunto x. Ou seja, senhores, o número de elementos dessa diferença, já que é de 8 a 20, nosso caso, nosso exemplo, ficamos a depender de 13 elementos, e não apenas de 6, como ele cita na opção. Então, senhores, podemos citar que a opção C também é uma opção falsa ou falso. Senhores, vamos agora estudar a opção A.
A união do conjunto X com o conjunto Y tem no mínimo 7 elementos e no máximo 20 elementos. Senhores, vamos tomar aqui duas condições. A primeira delas, vamos tomar o conjunto Y, subconjunto do conjunto X, ou seja, ele está incluído todos os seus elementos em X. Então, vamos considerar o nosso X ainda o mesmo. E vamos tomar como Y um sub de X, no caso, digamos, de 1 a 7. Conforme a citação do problema, conjunto X com 20 elementos e o Y com 7. Senhores, vamos fazer então o que aqui? Ele diz que a união dentre esses dois conjuntos tem no mínimo 7 elementos. Então, vamos unir os dois, né, senhores? Se unirmos esses dois conjuntos, ó, ficamos com quem? Com 20 elementos, né? Já que o Y é um sub, ele no caso, ou seja, o número de elementos para esse caso de X união Y é em número de 20. Bom, tudo bem, aí conforme a citação, mas se tomarmos o Y inter X, né, já que ele diz que tem no máximo 20 elementos, vamos tomar essa condição. Se a interseção de X agora com esse outro Y, que é um conjunto Y qualquer, vamos verificar se a interseção sendo vazio, como vai ficar a união entre eles, senhores? Se unirmos esses dois, olha só, vai ficar de 1 ao 27, ou seja, a união nesse caso temos 27 elementos, e já que ele diz que no máximo é apenas 20, negativo seria 20, senhores, se o Y fosse sub do X. Então, a opção C também é opção falsa. Senhores, finalmente, até por exclusão, daria para a gente citar aqui a B, mas vamos analisá-la. Ele cita que a interseção do conjunto X com o Y tem no máximo 7 elementos. Então, vamos aqui à primeira situação do YC está contido em X. Tomando os conjuntos X e o conjunto Y, né, no caso ele como sub, realmente, se você fizer a interseção do X com o Y, senhores, temos no caso 7 elementos. Agora, senhores, nem sempre isso acontece. Vamos poder situar, já que ele não citou nada, não impôs nenhuma condição, podemos condicionar a Y inter X sendo vazio. Então, senhores, continuando com o mesmo X, conjunto X, a mesma numeração, e agora tomando esse conjunto Y, senhores. Se fizermos a interseção entre eles dois, né, nós verificamos que a interseção é vazia. E aí, então, senhores, se a interseção, no caso, conforme ele cita aqui, deu o contrário, né? Ele diz que no máximo são 7 elementos e conseguimos uma com nenhum elemento. Realmente, a interseção do conjunto X com o conjunto Y, né? A opção B é a verdade, porque a interseção do conjunto X com o conjunto Y tem no máximo 7 elementos. Ele não pode adquirir mais nenhum elemento nessa interseção. Então, senhores, a opção correta é em relação à operação interseção. Senhores, a questão de número 16. Um número natural é primo quando possui exatamente 2 divisores positivos. Então, um número natural primo quando possui 2 divisores. 2 números naturais ímpares são consecutivos quando a diferença entre o maior e o menor é igual a 2. 2 números naturais ímpares, a diferença consecutivos, a diferença entre eles é de 2 unidades. Sendo se x, y, z são os 3 números primos positivos, vamos considerar x, y e z como 3 números ímpares positivos e consecutivos. Ele está interessado na soma desses nas 3 inversões, 1 sobre x, mais 1 sobre y, mais 1 sobre z. Senhores, vamos aqui tomar o seguinte, tomando a condição dos 100 primeiros números ímpares, né, conforme já citado, que um número primo, melhor dizendo, desculpa, tomando aqui os 100 primeiros, nós temos essas colunas aqui. Senhores, ele está interessado em que eles sejam consecutivos, ímpares e consecutivos. Pares, ímpares, natural, sejam primos e que sejam ímpares consecutivos.
primos consecutivos, desculpa, mais uma vez. Então, senhores, se você verificar nessa tabela, dos 100 primeiros ímpares, os 3 consecutivos primos positivos formam quem, senhores? Ó, o 2, o 3 e o 5. São números 3, números primos e positivos, né? E ainda por cima, ímpares consecutivos. Não há mais nenhuma nessa situação exigida. Então, senhores, vamos trabalhar com quem? Nós vamos trabalhar em função do 2, do 3 e do 5 para justamente fazer o cálculo desse problema. Bom, então tomando o x valendo 3, o y valendo 5 e o z valendo 7, que são, repetimos, os 3 primeiros ímpares primos, né, e consecutivos. Eu até citei o 2 aí, desculpa aí, o 2 é par, né? É 2, no caso, a citação do problema exige o 3, 5, 7. Então, tomando esses 3 valores, senhores, vamos usar na expressão citada, 1 sobre x, mais 1 sobre y, mais 1 sobre z. Substituindo os valores, respectivamente, ficamos a depender de 1/3, 1/5 e 1/7. Senhores, somar frações com os denominadores diferentes. Tiramos o MMC, e o MMC, o mínimo múltiplo comum deles 3, é o 105. Senhores, operando esse mínimo, ficamos a depender dessa expressão ou dessa fração. Adicionado seu numerador, ficamos a depender de 71 sobre 105. Então, gente, a opção correta do problema, a opção A, ou seja, 3 números primos positivos e ímpares consecutivos na sua inversão, é, no caso, 71 sobre o 105. Senhores, a questão 17. Se os números reais positivos M, N, P formam nessa ordem uma progressão geométrica, então a soma do log de M na 10, log de N também na base 10 e o log de P na 10, ou seja, a soma desses 3 números em logaritmo decimal é igual a... Então, senhores, a nossa meta é justamente a soma desses 3 valores. Para dar aqui uma lembradinha, vamos à propriedade de progressão geométrica. Se você tem 3 termos em PG, vamos supor aqui os nossos, MNP, né? Se esses 3 estão em PG, o termo médio, no caso N, ele é média geométrica das extremas, ou seja, do M e do P, ou seja, o N ao quadrado é igual a M vezes P. Ó, senhores, é uma propriedade muito exigida em nossas provas de vestibulares. Bom, então, nós podemos citar, como a primeira afirmação, que N ao quadrado é igual a M vezes P. Senhores, para chegarmos ao final do problema, uma pequena propriedade de logaritmo. Logaritmo do produto. Se nós temos o logaritmo de A vezes B na base A, por exemplo, nós podemos trabalhar como isso como sendo a soma dos logaritmos de A, conservando a base, mais o log de B, conservando a mesma base. Ou seja, podemos também citar que a soma dos logaritmos de A na A mais log de B, que é no caso da direita para a esquerda, é o logaritmo do produto dos 2 números na mesma base. Senhores, é o que vamos aplicar. Nós temos aqui que o log de M mais log de N mais log de P é a nossa meta. Aplicando a propriedade, ou seja, estamos em soma, podemos transformar um produto. No caso, né, estamos com a soma de logs, podemos usar o produto. Então, senhores, aqui o que vamos fazer? Aplicando essa propriedade, vamos usar o valor do N, aliás, do M vezes P. Ó. O M vezes P, podemos trabalhar com ele valendo N ao quadrado. Então, vamos substituir. Ou seja, substituindo a primeira na segunda afirmação, podemos citar que o logaritmo vai ficar de quem? Repetimos, M vezes P é o N ao quadrado, vezes o N. Então, senhores, aqui ficamos a depender do logaritmo de N ao cubo, produto de potência mesma base. Repetimos a base, somamos expoentes. E ainda, senhores, para concluir, uma lembradazinha aqui da propriedade da potência, se temos logaritmo de A elevado a N na base A, esse expoente podemos trazê-lo em produto, antecipar o log. É o que vamos aplicar. Vamos trazer esse N, antecipar o log, para justamente fechar uma das nossas alternativas. E assim sendo feito, senhores,
ficamos a depender de 3 vezes o logaritmo de n na base 10. Em termos de opções, a opção correta é a opção B. Senhores, a questão de número 18. Para np inteiros positivos com n maior que k, defina binomial n sobre k sendo n fatorial sobre k fatorial que multiplica n menos k fatorial, onde o n fatorial é o desenvolvimento de n até 1, ou então 1, 2, 3, etc. em produto até o n. Se n e k satisfazem a relação, ou seja, a equação vai ficando o binomial n sobre k mais 1 igual a 3 que multiplica n sobre k. Então, tem-se o valor do n ao pedido. Senhores, então vamos aplicar o que ele cita. Temos que essa afirmação, aplicação, e essa condição de igualdade, ou esta equação. Podemos então citar, aplicando o binomial, desenvolvimento, ficamos no primeiro, n fatorial sobre k mais 1 fatorial, vezes n menos numerador menos o denominador. Numerador n menos o denominador. Ó, senhores, vai ficando aqui menos k menos 1. Igual a 3, novamente, binomial nk. Ficamos com n fatorial, é o que está acima, né? Binomial n sobre k, o n fatorial sobre k fatorial, que multiplica n menos k fatorial. Senhores, temos aqui então essa equação, em que você verifica que os numeradores são iguais. Quando isso acontece, para facilitar um pouquinho, podemos cancelar esse pessoal. Ou seja, senhores, ficamos com 1 e 1. Para arrumar aqui um pouco, se você querendo fazer aqui mesmo, mas só para se tornar um pouco melhor do cálculo, vou trazer esse denominador a numerador. Ou seja, está dividindo no segundo membro, vem multiplicando o primeiro, e aqui já temos 1, então ele vezes 1, vai ficar ele. Igual a 3 vezes 1, 3. Ou seja, ficamos com k fatorial, que multiplica n menos k fatorial, sobre esse denominador, igual a 3. Senhores, vamos agora desenvolver fatoriais. Temos aqui em relação a k fatorial e k mais 1. Desenvolvemos quem? O maior em relação ao menor. No caso, vamos desenvolver o k mais 1 em relação ao k. E em relação a n menos k fatorial e n menos k menos 1 fatorial, o maior fatorial é o n menos k. Então, vamos desenvolvê-lo em relação ao n menos k menos 1. Ou seja, senhores, desenvolvendo o k mais 1, ficamos com k mais 1 vezes k, para igualar, ó. E em relação aos numeradores, o n menos k e n menos k menos 1, desenvolvemos o caso n menos k que está no numerador, até chegar ao n menos k menos 1. Agora sim, podemos simplificar k fatorial, um k fatorial. E ainda em numerador, n menos k menos 1 fatorial por n menos k menos 1. Ficamos com quem, senhores? N menos k sobre k mais 1. Fazendo aqui a cruzinha, como se diz, multiplicando esse k mais 1 por 3, né? Que está dividindo no primeiro, vai multiplicando o segundo. Ficamos assim, n menos k igual a 3 que multiplica k mais 1. Senhores, distribuindo esse 3, ficamos com 3k mais 1. Bom, nossa meta é n. Isolando o n, passamos esse menos k a segundo membro, passa a ser positivo, com os 3 que estão lá, 4. Então, ficamos com n igual a 4k mais 3, que em termos de opções, senhores, é a opção C. Bem, gente, vamos à questão 19. A 19ª questão vem assim. Se o gráfico dessa função, domínio real contra domínio real, ou seja, f de R em R, definida por f de x igual a x² mais bx mais c, intercepta o eixo dos y no ponto 0,4. Então, pode-se afirmar corretamente que, bem, senhores, partimos aqui para as opções, vamos dar uma arrumadinha nessa função. Ele cita que a função passa, ou seja, o ponto 0,4 pertence a essa função. Se isso acontece, senhores, significa o quê? Que a imagem do zero é o 4, ou seja, em outras palavras, o f de 0 é 4. Senhores, aplicando o f de 0 na lei que ele cita, f de x igual a x2, passa a ser o 0, b vezes x, mais c, que é igual a 4, né? Que o f de 0 é 4, ficamos com essa expressão. Olha só, podemos aqui dizer o quê? Que o valor do c é 4.
Bom, gente, já é uma pequena ajuda para a nossa função. A nossa função, então, podemos ajeitá-la agora ficando a depender de x² mais bx mais 4. Senhores, passamos então aqui a já determinar, já que podemos dizer que trata-se de um estudo de uma equação ou então função quadrática, podemos tirar aqui o ABC dessa função, né? O A, no caso, o coeficiente da variável segundo grau é 1, é maior do que zero, significa que a concavidade da parábola está para cima. O B, não sabemos, continua B. E o C, no nosso caso, é 0. Senhores, vamos então aqui verificar a primeira opção. A equação f de x admite duas raízes reais e positivas. Ora, gente, quem pode citar se as raízes de uma equação quadrática, ou segundo grau, é real ou positivo, reais e positivas? É o caso delta. E se você isolar o delta dessa equação, olha só, o delta fica a depender do valor de b, que nós não temos ainda. Então, essa primeira, assim como a segunda, nós não podemos citar nada, porque nós não conhecemos, não temos, por enquanto, condições de determinar o valor do delta, já que ele encontra-se na dependência b. E ele cita, a princípio, que a equação f de x igual a 0, ela admite duas raízes reais e positivas. Para citarmos isso, reais e positiva, que no caso é uma lembrança, né? Para ela possuir raízes reais positivas, o delta tem que ser positivo, maior do que zero. E não podemos afirmar isso. Então, senhores, essa afirmativa é falsa. E a segunda também, a B. A equação f de x igual a 0 não admite. Ora, para ela não admitir raízes, o delta necessariamente deve ser menor do que zero. E não podemos afirmar nada porque não conhecemos o valor do B. Bem, senhores, vamos então para o caso da opção C. O produto das raízes dessa equação é 0. Ora, a nossa equação em produto, para determinarmos o produto das raízes de uma equação, é o C sobre A. No nosso caso, senhores, o C é 1 e o B o C, desculpa, é 4 e o A é 1. Ficamos com 4 sobre 1, que é 4. Ele está dizendo que é menos 4 o produto. Então, senhores, se o produto é 4, ele cita menos 4, a opção está falsa. Senhores, vamos à opção D. Ele cita que essa equação admite raízes reais quando o B é maior ou igual a 0 ou menor ou igual... o B é maior ou igual a 4 ou menor ou igual a menos 4. Vamos verificar isso. Raízes reais, senhores. Raízes reais, podemos citar que o nosso delta é sempre maior ou igual a 0. Olha só, já citamos anteriormente que o nosso ABC é o A valendo 1, B não sabemos e o C é 4. Substituindo aqui no caso delta, ficamos com B ao quadrado menos 4AC valendo B ao quadrado menos 16. Na dependência de B, uma inequação segundo grau, né? Ou seja, essa inequação maior ou igual a 0 para o caso B, que é o pedido. Bom, gente, resolvendo essa equaçãozinha, determinando suas raízes, uma das maneiras, se B ao quadrado é menos 16, você tirando ou isolando o valor do B, fica mais ou menos a raiz quadrada de 16, que é o mais ou menos 4, as raízes dessa equação. Seu gráfico, podemos dizer a concavidade da parábola é para cima, passando por essas duas raízes, né? Ou seja, em 4 e menos 4, e ainda passando o termo independente dela, que é o menos 16, lá embaixo. Bom, senhores, onde é que essa função ela é positiva? Ela é positiva para os valores menores ou iguais a menos 4, e ela é positiva, né, a condição da inequação em B, para os valores maiores ou iguais a 4. Então, senhores, fechamos aí a questão e bateu legal, ou seja, a opção D é uma opção correta. Bem, gente, no mais, deixamos aqui as demais questões dessa prova para o nosso próximo vídeo. Ou seja, então daí da 20 a 24. No mais, senhores, bons estudos. Valeu, um abraço, até a próxima.